a gente sempre se propõe a ser o melhor naquilo que nós fazemos. Na hora que eu vou analisar um fundo imobiliário, ou na hora que a Suno vai oferecer um fundo imobiliário, o que é ser o melhor? Para mim, é estar no quartil superior de performance, né? Você está entre os bons fundos ali, no popular aqui. Você está na zona de Libertadores. Né? Se possível, ser campeão. Em termos de performance. Mas, para isso, é preciso muita dedicação e muita inovação. Né? A gente é uma empresa que tem inovação no nosso DNA desde o começo. Né? Posso dar dezenas de exemplos aqui. Então, para entregar essa performance, a gente tem que estar constantemente inovando. E segundo, não basta na nossa cabeça você ter um produto bom de quarto superior. Se o investidor não tem essa percepção e ele ainda não tem a confiança. Porque a gente percebeu ao longo do tempo, e isso foi uma coisa que eu achava no começo da minha carreira, que bastava você ter um fundo bom que você iria captar. Você tem que estar na vanguarda da performance. Né? E eu peguei essas duas empresas, mas que são empresas que eu gosto muito, sou acionista, mas poderia pegar várias outras. Né? Então a gente sempre gastou uma energia enorme em relação com o investidor para ganhar a confiança do cara, para estar junto do cara nos momentos difíceis, porque às vezes o dividendo cai por algum motivo, né? Você citou o SNCI, teve momentos que o dividendo caiu por conta do GPM que caiu. Você tem que estar gastando uma energia, porque a tendência natural da pessoa é achar que, sei lá, teve uma inadimplência, que teve algum problema no fundo. Você tem que gastar uma energia extra nesses momentos explicando, não, pessoal, o GPM caiu da deflação agora, né, os preços da gasolina caíram, né? Daqui a pouco vai voltar e na hora que a inflação volta, o dividendo volta e depois é importante você também entregar, né? Porque você vai ser cobrado por aquilo que você fala. Sim. Né? Então, eu estou falando de maneira genérica um pouco do que é a nossa cultura e as diretrizes que vêm de cima. Né? Daí o dia a dia, o ideal é conversar com o pessoal da própria Asset aqui, porque certamente eles devem ter boas histórias. Você Boa. passa o contato aí que a gente vai querer conversar. Ah, E como que foi a reação do mercado, da concorrência, quando vocês passaram a ter asset com os próprios fundos e vocês terem a research para recomendar? é uma ótima pergunta sua, Matheus. A reação da concorrência a gente nunca ligou. O nosso princípio número 1 é o foco no cliente. Né? A gente ganha market share em todas as áreas da Suno desde o nosso começo, porque a gente nunca olhou para a concorrência. A gente faz aquilo que a gente acredita. A concorrência está lançando Bitcoin. Cara, eu não acho que isso aqui é necessariamente bom para o cliente, vamos focar no que a gente acredita que é bom para o cliente. Então a gente sempre teve um foco muito grande no cliente. Então, o que a concorrência faz, geralmente a gente faz o contrário. Né? Mas não é porque a gente quer ser o contrário, porque a gente tem uma filosofia muito clara e diretrizes muito claras. Os usuários, o resultado está aí. Né? Assim, the market is the market. Né? O mercado é o mercado, os números são os números. O que a gente viu é que a gente, desde que lançou a Asset, a Research ganhou market share
E a Asset ganhou market share. Eu diria que são poucas assets no mundo que adicionaram 170 mil cotistas nos últimos 2 anos. Lembrando que o mercado de asset ele encolheu no Brasil. No ano passado, entre o começo do ano passado e esse ano, teve 300 bilhões de reais de saque da indústria de fundos no Brasil. Nunca aconteceu isso na história do nosso país. E mesmo assim a gente continuou crescendo, né? Acho que é justamente por aquilo que eu falei anteriormente, né? Um foco na performance, um foco no alinhamento com o cliente, um foco em estar construindo essa relação de longo prazo com os nossos cotistas. Então, eu acho que se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez no passado, a gente vai continuar entregando bons resultados para os nossos cotistas e se o cliente vai bem, a empresa vai bem. Essa é a minha leitura. Alguém poderia falar, e o conflito? Me mostra o conflito. A gente não analisa na research os nossos fundos. Ao contrário de outras research. Você pega a research de qualquer banco aí. Fundo indicado. É tudo fundo do banco. Né? Inclusive, uma vez a gente foi conversar com um desses bancos e falou, poxa, nosso fundo está indo bem. O que está acontecendo? Por que vocês não analisam? E os caras falam, cara, sendo bem sincero, a gente não vai indicar fundo que não é do banco. E daí eu contei isso para um amigo meu que é quase um conselheiro informal da empresa. E ele perguntou assim, e vocês não vão retaliar? A research de vocês ela tem mais clientes do que a desse próprio banco. Eu falei, é exatamente por isso que a gente tem mais clientes, porque a gente indica para eles o que a gente acredita ser o melhor. Ainda que a contraparte, né, o outro banco lá, não goste da gente ou não queira indicar a gente por um motivo estratégico deles, a gente vai indicar os fundos deles se forem bons e não vamos indicar se não forem. Inclusive, é uma instituição que tem vários fundos, alguns a gente indica, outros a gente não indica. Inclusive, os que a gente indica estão indo bem, os que a gente não indica não estão indo tão bem. Né? E eu acho que o consumidor vai percebendo isso ao longo do tempo. Você acha que ele vai confiar numa research que, de certa forma, sofre uma influência maior da instituição? Ao longo do tempo, essa research ninguém mais lê o relatório de uma research conflitada. E daí, como que você faz para não ter conflito na sua organização? A gente resolveu assim, nós simplesmente não analisamos o nosso fundo. Vai lá, pega o Baroni, que é o nosso analista de fundo imobiliário. Ele nunca escreveu a respeito do SNFF, do SNCI, do SNAG, então nem se fala porque é de outra área, né? Então, é assim que a gente resolveu. Nós somos uma empresa com uma visibilidade muito grande e a gente sabe que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, pensando nisso, para eliminar esse conflito, esse potencial conflito, que de fato é um conflito, a gente simplesmente não analisa os nossos fundos. E daí, quando vem alguém e fala, você tem research e tem asset, sim. E a gente analisa o nosso fundo? Não analisamos. Então tá, acabou o conflito. Quer falar de outro assunto? Podemos falar. Mas de conflito não tem mais o que ser falado.